Hoje a aula é de radiestesia e radiônica, né? É uma aula que eu estava muito ansiosa, que foi uma das melhores até agora, na minha opinião, que eu tive online. Eu já trabalho no consultório com a minha mãe, que é nutricionista e naturopata, então a gente já faz algumas atividades a respeito da radiestesia, como o aurímetro, depois da biorressonância quântica, que, assim, no cotidiano ajuda a tanto eu quanto ela identificar certos alimentos que não condizem com o seu organismo. Por exemplo, uma leguminosa para você que não funciona, mas para mim funciona. Com o aurímetro, essa parte de fluir a energia também é dos alimentos, tudo é energia. Então, por isso que era uma matéria, né, uma disciplina que eu estava muito ansiosa para ter a aula prática. E é isso, estou aprendendo muito mais. Está sendo maravilhoso. Eu acredito muito em energias desde sempre, então eu sinto a energia tanto do professor na hora de falar, né, sobre o assunto, até agora nas práticas. A gente fez a pirâmide, perguntar sobre a pirâmide, porque quando você está na aula online é totalmente diferente, né? Quando você coloca a mão na massa, igual você falou, é maravilhoso, porque quando eu estava assistindo a aula, eu falei assim, será que eu perguntando com o pêndulo vai funcionar? Mesmo eu tendo o aurímetro em casa, eu não tinha o pêndulo, então eu fiquei, meu Deus, será que eu vou conseguir? Não tá dando certo. E aqui agora, principalmente nesse último exercício que a gente confeccionou a pirâmide, perguntou e eu vi realmente o pêndulo funcionando, para mim foi assim, surreal, minha cabecinha chega... Estou apaixonada e estou muito ansiosa pela aula agora à tarde, que vai ter mais práticas ainda. Desde pequena, eu sempre sonhei em fazer essa área da saúde. Quando eu era mais nova, eu falava que eu ia fazer biologia e me especializar no corpo humano, quando tinha matéria de ciências. Aí, com o passar dos anos, eu fui procurando a respeito, né? Você vai chegando no ensino médio, aí vai procurar vestibular, essas coisas. Eu escolhi a biomedicina desde da minha 8ª série. Sempre falei, vou fazer biomedicina. Foi assim, paixão à primeira vista, amor à primeira vista, que eu fui ver a grade e eu falei, meu Deus, é isso. Me arrepiei todinha. Aí eu entrei nessa faculdade. Foi uma luta, mas eu gostei bastante. E eu sempre gostei dessa área mais natural. Eu tenho uma recorrência de ser bem doentinha desde que eu nasci. E eu tive um problema de saúde numa época que ela foi diagnosticada como uma doença autoimune. Me diagnosticaram com um tempo de vida específico. 4 médicos me deram 2 anos de vida na época. Era uma doença neuromuscular, que se chama miastenias graves, e eu só fui descobrir isso depois. Quando eu descobri, me deu mais vontade de cursar biomedicina, porque na minha cabeça, quanto mais eu souber da doença e de formas para tratar e prevenir outras crises, melhor, e que eu possa ajudar outras pessoas também. Porque por ser muito doentinha, eu sofria muito em hospital, então eu acredito que o que eu puder fazer para a pessoa ficar mais confortável, melhor. E se tiver formas naturais para fazer isso, melhor ainda, porque na nossa medicina convencional, a gente melhora, né, tomando um remédio aqui, por exemplo, de dor de cabeça, mas sobrecarrega o seu fígado, o seu estômago. E existem outras formas naturais. Eu acredito muito que eu tive a minha cura, porque eu já fiz outros check-ups depois de adulta e não tem nenhum indício da minha doença autoimune. Tá tudo certinho, minha resposta neurológica, neuromuscular, tudo certinho. Pelas terapias naturais, questão da alimentação, os hábitos, né? Enfim, isso fez me apaixonar. E a minha mãe também gostou muito, ela me influenciou, mesmo entrando na área da saúde depois de mim. E ela já é formada em naturopatia, tem curso de fitoterapia, várias coisas. E eu até falo com ela, olha, você se formou e eu também só não tenho diploma, porque ela estudava e eu estudava junto e a gente sempre se ajudou, assim. E me fez me apaixonar bastante. Eu tive já experiência em várias vertentes da biomedicina, porque a biomedicina é um curso que tem um leque muito grande. Se eu não me engano, está com 32 especializações no momento. Fui para a área de estética,
Foi por isso que eu descobri a Nepuga, porque era referência. Todas as clínicas que eu trabalhei, todos os profissionais que eu tive contato, tantos pacientes recomendavam a Nepuga. E aí eu estava procurando um curso na parte de estética para eu poder trabalhar, mesmo não sendo uma área que eu gostava, mas a necessidade fez eu ir para essa área. E eu acho que conhecimento é uma coisa que ninguém vai tirar de mim. Então eu abracei essa oportunidade na época. E aí na hora que eu fui abaixar, fui vendo os cursos da Nepuga, eu falei, naturopatia quântica. Eu falei, não é possível, eu acho que é o destino. Eu vim mesmo assim com receio, porque eu não queria, não é perder meu tempo, mas assim, focar na área de estética, sendo que não é algo que eu tenho vontade, que é a minha paixão, que brilha os meus olhos, que enche o meu coração. E aí, quando eu vi o curso de naturopatia, eu falei, meu Deus, mãe, olha isso daqui, eu preciso, vamos dar um jeito. E foi por isso que eu comecei. Na verdade, eu conheci a Nepuga pelas indicações da área de estética, tanto das minhas antigas chefes profissionais e pacientes, e acabei indo para a naturopatia, que já era algo que eu queria. Eu trabalho com a minha mãe, que é nutricionista, né? E a gente já faz algumas práticas integrativas, porque ela é da integrativa, então ver ela trabalhando na prática também me incentivou a querer isso. Então, meu intuito é trabalhar com a minha mãe, conciliar as nossas práticas integrativas, porque eu, como biomédica, posso fazer procedimentos que ela, como nutricionista, não pode. Por exemplo, injetáveis. Ontem a gente teve a aula de microscopia de campo claro e escuro. Precisa de uma amostra biológica do sangue. Minha mãe não pode fazer isso, como nutricionista. Eu já posso. Tem outras especializações que eu tenho em mente, pós-graduações, que vão também ajudar nesse tratamento. Nos tratamentos que a minha mãe também acredita, da questão alimentar, que a gente tem até a matéria de alimentação terapêutica, que é perfeita também, adorei, estou ansiosa para a aula prática, para agregar no tratamento dela, entendeu? Eu quero muito me aprofundar na biorressonância quântica, e o meu intuito é eu e a minha mãe conseguir ajudar outras pessoas. Durante a graduação também eu fiz um estágio, eu trabalhei no hospital regional em Brasília, que eu sempre quis essa parte de mestrado e eu sempre quis trabalhar com algo que ajude outras pessoas. Eu acho que essa é a minha missão que o pessoal fala, né, a vocação. E eu trabalhei numa pesquisa da UNB, que a gente fez um protótipo, que era uma parte de LED terapia, que também é digamos que uma prática meio que integrativa, né, para pessoas diabéticas, idosos. A gente ajudou no tratamento das feridas diabéticas, né? Assim, teve paciente no meu grupo que já estava quase para amputar a perna e a gente conseguiu reverter isso, não só com a LED terapia, mas também com a parte dos fitoterápicos. A gente usou a biomembrana do látex da seringueira e também da cúrcuma. Ou seja, quando eu participei desse projeto, eu falei assim, cara, é isso, as coisas naturais também podem ajudar. E se eu conseguir essa oportunidade agora, inclusive foi aprovado pela Secretaria de Saúde, e saber que foi aprovada pela Secretaria de Saúde e que o meu trabalho influenciou, que vai influenciar no tratamento de algumas pessoas, é muito bom. É reconfortante, enche o coração, sabe? Me arrepia. Então, se tem essas possibilidades mais naturais, né, que trazem, que a gente tem essa oportunidade, por que não? Até para uso pessoal, por exemplo, antes de descobrir a naturopatia, né, de ter esse vínculo, eu já começava a pesquisar. Devido aos meus problemas de saúde, eu mudei minha alimentação. Questão de nós mulheres no período menstrual, o que eu faço de prevenção para a cólica e os sintomas da TPM? Começo a tomar os meus chás, chá de camomila, erva cidreira, tem outros também que influenciam isso. Já começo a fazer uma preparação, então isso me ajuda no meu dia a dia. Então, se eu consigo melhorar o meu dia a dia, por que eu não vou compartilhar esse conhecimento, essas práticas para outras pessoas melhorarem o dia a dia delas, a qualidade de vida, entendeu? Então, é por isso, esse é o meu intuito, entendeu? De tentar ajudar as pessoas a terem uma qualidade de vida melhor, prevenir de doenças, porque tem como fazer isso, não sofrer tanto. Foi simplesmente perfeita, como eu disse, era que eu estava mais ansiosa para poder assistir, porque eu sempre acreditei
nessa parte energética. Sempre fui muito julgada, digamos assim, do meu sentir que eu falava com outras pessoas. Depois de muito tempo que acho que está difundindo mais essa questão quântica, essa questão energética. E depois dessa aula eu vi que não sou só eu. Graças a Deus, graças ao universo e todas as energias. E o quanto a gente pode mudar a nossa energia, tanto do ambiente como individual e para outras pessoas, com técnicas específicas, né? O professor trouxe muitas experiências, tanto individuais dele, como de pacientes, né, casos clínicos que a gente fala, para poder colocar, fixar na nossa cabeça e mostrar que existem sim comprovações, resultados positivos. Então, eu gostei muito por ver isso e também associar algumas práticas que eu fazia que eu nem sequer sabia que era ressoante, assim, a energia, e trouxe um bem-estar para mim. E aí vem aquele negócio de que já é uma outra prática para eu ajudar as outras pessoas, entendeu? Como me ajudou e ajuda todo mundo. A radiestesia usa muito o pêndulo, né? Que a gente faz toda mais uma purificação. Existem os gráficos, cada gráfico, né, tem uma intenção diferente, uma energia diferente. Tem um que é para harmonia, tem outro que é para prosperidade. Cada caso você vai usar um protocolo diferente, por exemplo. No biomagnetismo, que a aula vai ser amanhã, que eu estou super ansiosa também, a gente trabalha com ímãs. E esse ímã a gente coloca em pontos específicos do corpo para poder ajudar, basicamente, né, de forma resumida e talvez até esdrúxula, regular o nosso pH. Nosso corpo é uma máquina e o pH a gente está totalmente vinculado, né? O pH do nosso estômago é diferente da nossa boca, de qualquer lugar. E às vezes esse desequilíbrio acarreta outras coisas, tanto psicológicas como físicas. Na aula de biomagnetismo que a gente viu online, ela falou sobre isso. Tem protocolos psicoativos, de físico, teve várias evidências e comprovações no tratamento do Covid. Isso, a minha cabeça, assim, quando eu assisti a aula, foi maravilhoso, porque o Covid foi, assim, um susto para todo mundo, um baque para todo mundo, influenciou tanto a nossa parte física como psicológica, e o biomagnetismo já foi comprovado no tratamento desses dois âmbitos. Então, assim, perfeito. Na aula de alimentação terapêutica, por exemplo, a gente ainda não teve a prática, não vai ter nesse primeiro trimestre, mas falou muito também da questão energética dos alimentos, a questão da cocção, da forma como vai cozinhar, enfim. A professora comentou na aula online sobre a água alcalina, né? Tem alguns mecanismos que alguns dispositivos, não é dispositivo, com dispositivo eu lembro, me remete muito a eletrônico, não é eletrônico, é um material que você coloca na água para alcalinizar a água e ajudar no seu pH. Tem gente que coloca sal na água para poder ajudar, entendeu? Para repor os seus eletrólitos, isso interfere no equilíbrio, né, na homeostase do seu organismo, e assim uma coisa vai desencadeando a outra.